Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui doutora em Direito, Lise Tupiaçu. E eu vou desde logo dizer aos meus espectadores que eu vou ter uma certa dificuldade em ler o currículo dessa querida amiga. Lise Tupiaçu é procuradora federal, pós-doutora em financiamento climático pela Columbia University de Nova York, doutora em Direito Público pela Université de Toulouse, mestre em Direito Tributário pela Université de Paris. Vou começar a resumir aqui, Lise, tá? Professora da UFPA e do CESUPA, diretora da Clínica de Direitos Humanos da UFPA e por aí vai. Palestrante nacional e internacional, atua em direitos humanos, meio ambiente e finanças. Lise, seja bem-vinda ao nosso videocast do Justiça e Amazônia. É um prazer recebê-la aqui nesse dia para a gente falar sobre meio ambiente, sem prejuízo de falar também de direitos humanos e finanças. Qual a importância desse dia, especialmente para você que atua de uma forma tão intensa na defesa do meio ambiente no campo jurídico? Conta aí para a gente. Bom, antes de tudo, é um prazer enorme estar aqui com esse grande amigo de longa data e especialmente nesse dia, né? Um dia extremamente importante. É um dia que começou a ser celebrado lá na década de 70, quando a gente começou a ter uma preocupação internacional com o meio ambiente, onde a ONU fez convenções internacionais e desde então, todos os anos se escolhe algum tema relacionado ao meio ambiente para que a gente possa ter uma conscientização melhor de todo mundo sobre a preocupação ambiental, sobre a importância disso para a manutenção da vida das populações e de todos nós aqui na Terra. Então esse é um dia para a gente utilizar como um momento a mais para conscientizar todo mundo sobre as nossas ações que vão envolver os impactos com o meio ambiente. E como é que a Lise Tupiaçu, que tem aí, creio que mais ou menos uns 20 anos de formada em Direito, né, chegou até o direito do meio ambiente, né, passando também pelo direito financeiro e pelos direitos humanos? Como é que você construiu esse caminho para estar hoje sendo uma das principais vozes, né, do nosso estado, da região amazônica, nessa temática jurídica? Ah, uma longa história, né? Conta pra gente aí, vamos te ter tempo. Tá só começando. Na verdade, o início da minha carreira foi no direito tributário, enquanto estagiária no escritório de advocacia, tendo como grandes mestres o professor Fernando Scaff, e a partir daí, do direito tributário, a gente começou a ver a relação disso com a nossa região, né, com a Amazônia. Sim. E daí surge a preocupação ambiental. Então, eu comecei a trabalhar a tributação ambiental, tive o privilégio de escrever um dos primeiros livros do Brasil sobre tributação ambiental. Na época, a gente só tinha praticamente o livro do professor José Marcos Domingues e eu fiz o meu TCC, dissertação de mestrado, tudo sobre isso. Mas naquela época a gente tinha ainda dúvidas sobre o caráter relacionado aos direitos humanos. Sim. Embora isso esteja na nossa Constituição. E aí eu fui para a França, para a casa onde se criou a ideia de direitos humanos e daí estudei. Foste beber na fonte. A gente vai compreendendo como é que isso se relaciona com os direitos humanos, como é que a gente tem um direito humano ao meio ambiente e como é que isso se relaciona com os outros direitos. Mas, quando a gente está fora, a gente vê que o conhecimento que a gente adquire é muito útil quando a gente volta para cá. Sim. E eu tinha esse compromisso com a nossa região de adquirir conhecimento e aplicá-lo aqui para melhorar a qualidade de vida, para dar também um retorno para a sociedade de tudo que a gente pôde estudar aqui na universidade pública. Então, eu voltei para cá e comecei a atuar
ligação entre direitos humanos, meio ambiente, tributação, finanças e por aí vai. Liz, eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta, eu sei que é bem audaciosa aqui para o nosso videocast, mas eu vou te dar um se vira nos 30 aí. Como é que a gente conecta direitos humanos e o direito ambiental e o direito financeiro e o direito tributário? Para ter tudo que a gente tem direito à vida, por exemplo, a gente precisa do meio ambiente. Então, se a gente não tiver um meio ambiente equilibrado, a gente não tem nem vida, a gente não tem, a nossa espécie humana, ela não permanece na Terra. E, diante disso, a gente precisa manter esse equilíbrio ambiental. Só que aí a gente vai vendo que é necessário que a gente tenha uma qualidade de vida. E aí a gente entra numa outra temática que hoje em dia vem sendo muito falada, que é a justiça climática, né? Ou seja, a gente precisa garantir direitos para todo mundo, protegendo o meio ambiente, mas também tendo uma redução das desigualdades e das condições nefastas de vida. E aí entra, claro, o dinheiro, as finanças, que aí a gente precisa arrecadar tributos, a gente precisa gastar esse dinheiro da melhor forma através do orçamento público, e a gente precisa também envolver a iniciativa privada. Então a relação ela é muito intrínseca entre essas três temáticas, embora ela seja extremamente complexa, né? Porque principalmente quando a gente lida muito com direito, a gente não gosta muito de lidar com números, e aqui a gente precisa realmente entender esses aspectos para linkar os direitos fundamentais que estão na Constituição com o aspecto financeiro e toda a necessidade de que a gente tenha uma preservação ambiental garantindo uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Não adianta falar de meio ambiente sem falar em dinheiro também, porque todas as soluções passam por recursos. É isso aí. Liz, eu queria saber da tua participação na COP da Biodiversidade em Montreal e na COP do Clima em Dubai, porque você fez parte ali de uma delegação representando o Brasil, né? E foi muito orgulho para o nosso estado, o FPA ter, né, uma docente nossa, uma pesquisadora, uma brasileira ali, uma amazônida representando a nossa região. Como foi a tua participação? De onde partiu esse convite e o que é que você foi fazer lá? Essas duas COPs? É importante que a gente diga, né, até para esclarecer para o público, a gente ouve muito falar em COP e a gente pensa que só tem uma COP, né? Mas na verdade existem vários tipos de COP, porque a COP é a conferência dos países, a gente chama conferência das partes, mas são dos países que assinaram alguns tratados. Então tem uma convenção que é a Convenção da Biodiversidade, e essa convenção foi assinada aqui no Rio em 92, junto também com a outra convenção que o nomezinho simples é a Convenção do Clima. Então são duas convenções diferentes e aí a gente tem COPs diferentes. E eu tinha notado, né, enquanto pesquisadora, que a gente não tem muita participação de pesquisadores amazônicos. E quando a gente percebe isso, a gente começa a ver como é que a gente chega nesses espaços para a gente influenciar também a partir do que a gente está vivenciando. Então, eu tive a oportunidade de estar inicialmente na COP da Biodiversidade, que se realizou em Montreal, e ali o tema era de extrema relevância para a nossa realidade, porque se estava estabelecendo metas para a manutenção da biodiversidade. A gente sabe que aqui na Amazônia a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Então, que ano foi a COP de Montreal? Foi no ano de 2022. Essa COP ela começou na China, mas aí teve a questão da pandemia e aí eles dividiram e tal, terminou em Montreal. E aí, nessa COP da biodiversidade, a gente tratou de metas para a manutenção da biodiversidade, que é um famoso 30-30, que a gente tem que manter 30% da biodiversidade até o ano de 2030. E daí vem a ideia também de participar da COP do Clima, que é a mais conhecida, inclusive Belém vai ser sede, né, da COP do Clima em 2025.
E a gente teve o privilégio de conseguir ter um painel aprovado pela própria ONU, o que é muito difícil. Maravilha. Você tem um evento aprovado na programação oficial da COP. E a gente conseguiu fazer isso com um evento na programação oficial, discutindo transição energética. E é essencial que a gente, vozes amazônicas, possamos cada vez mais ocupar esses espaços. A gente vem notando que todo mundo fala de Amazônia, mas pouco se dá voz para os amazônidas. É por isso, inclusive, que a gente até criou uma rede, chama Rede Amazônidas pelo Clima, tentando unir pessoas que têm esse pensamento estratégico de ocupar esses espaços, a juventude, tudo isso. Então, foi uma experiência muito legal de estar ali no meio daquele monte de gente, todo mundo interessado, evidentemente, em aspectos diferentes, mas você interage e coloca estrategicamente a nossa preocupação da gente que está aqui vivendo todo dia, né, com isso. Então, foi uma experiência muito legal participar desses eventos e eu espero que cada vez mais pessoas aqui da Amazônia possam realmente participar dessas discussões. E justo, porque nós que estamos aqui vivendo, né, a Amazônia e compreendendo não só a realidade do clima, mas uma realidade social que está ligada ao problema que a Amazônia representa no contexto climático, né? E Elise, nessa COP, o seu painel foi sobre transição energética. Sim. Tá. Então, além da transição energética, e é a pergunta, creio que mais importante aqui da sua visita, quais são as principais políticas públicas ou as principais ideias que têm sido cogitadas ou aplicadas, seja quais forem os países, para efeito de solução do nosso problema ambiental? Eu sei que a pergunta é ampla, porque você tem vários tipos de problemas ambientais, como desmatamento, você tem o problema da poluição, mas em termos gerais, tá? Considerando a emergência climática que nós estamos vivendo hoje, com essas catástrofes provavelmente oriundas, né, da situação do aquecimento global, o que tem sido pensado de mais importante nesses debates internacionais para efeito de solução do problema, já que eles envolvem recursos muito grandes, cooperação muito grande de países, né, no financiamento desses recursos, e como é que a comunidade internacional está construindo soluções que possam nos deixar mais otimistas em relação à solução desse problema? Essa pergunta é ampla, mas... Vamos começar pelas principais ideias. Eu sei que deve ter aqui um roteiro, mas o que é de mais importante no teu julgamento? Olha, eu acho que tem um ponto aí que pode ser algo que está relacionado com tudo isso, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é a questão do dinheiro, né? A gente precisa de recurso financeiro para implementar as políticas. E eu posso te dizer uma coisa, dinheiro tem. Atualmente, tem um fluxo de recursos de mais de US$1 trilhão. É uma quantidade gigantesca de dinheiro que está sendo destinado aí para políticas e para ações privadas. Esse recurso que você fala é um recurso que vem de poder público, iniciativa privada, ou é tudo? Como é que ele é mensurado? Isso aí tem metodologias, isso é uma estimativa, por exemplo, estou me baseando numa pesquisa feita por uma entidade chamada CPI, e eles tentam pegar tudo assim que vem sendo destinado, seja de governos, de bancos multilaterais, de pessoas privadas mesmo, investidores, então eles tentam fazer uma estimativa. E aí o que a gente percebe? Que tem muito recurso sendo destinado para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, mas que talvez, e aí a gente chega na importância de participação de amazônidas na decisão sobre como aplicar esse recurso, que eu acho que há um certo descompasso
entre a quantidade de recursos e aquilo que a gente pensa como sendo importante, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, desse tantão de recurso, o tanto que é destinado para problemas como desmatamento, como reflorestamento, é uma quantidade ínfima, é cerca de 43 milhões, desse mais de 1,2 trilhões. E aí a gente percebe o efeito disso. Um exemplo também muito claro o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia, né, dentro do nosso país. No Rio Grande do Sul, há um problema grave de falta de adaptação à mudança climática. E é isso que vai acontecer com todo mundo se a gente não buscar investir nessa adaptação. E quando você pega desse montão de recursos, desse mais de 1 trilhão, tem cerca de só 60 milhões destinados à adaptação. Então, o uso desse recurso ele precisa ser melhor direcionado e isso perpassa pela participação de quem está aqui no chão, de nós amazônidas, tentando ter acesso a esse recurso, tentando fazer com que ele chegue, por exemplo, nas nossas comunidades tradicionais, na nossa população urbana, com que realmente ele seja aplicado naquilo que é mais voltado para a justiça climática dentro do nosso país. Então, nós temos aí mais de 1 trilhão de dólares circulando, né, destinado a combater o problema climático. Esse recurso não está chegando na Amazônia e caso não esteja, o que está faltando para chegar? Eu acho que, pelos dados, né, a gente tem uma quantidade muito pequena desse recurso sendo destinado para problemáticas como essa que a gente tem na Amazônia, que é o desmatamento. E me parece que um dos grandes gargalos disso tudo é a tomada de decisão sem a participação dos amazônidas. Os amazônidas, eles precisam ter maior protagonismo e uma maior inserção estratégica dentro desse cenário, seja no cenário internacional, seja no cenário nacional. A gente precisa estar ali onde se toma a decisão. Ou seja, está faltando as pessoas locais, e aí envolve não só os políticos, mas a sociedade civil, dialogar com essas fontes de recursos? Exatamente. A gente precisa estar preparado. Fazê-los compreender a situação local, a necessidade, a importância dessa preservação, seja da biodiversidade, seja da floresta. Quando você está totalmente longe daqui, vamos pensar alguém lá em Nova York, em Wall Street, tomando uma decisão sobre algo que vai ser feito na Amazônia, dificilmente aquilo vai ter realmente o resultado almejado, né? Que a pessoa não sabe aqui a nossa realidade. Então, a gente precisa participar. Então, para isso, evidentemente, que há necessidade da gente entender como funciona esse fluxo, mas também ter um protagonismo, se interessar por esse tema, aplicar, por exemplo, para os editais ou ir atrás das questões mesmo das políticas públicas, ver aonde está sendo aplicado ou buscar também com que tenhamos mais recursos aplicados. Então, há uma responsabilidade também nossa enquanto sociedade, né, de se interessar. De nos movimentarmos, né? E dentro desse mesmo tema, né, no que se refere a soluções, possíveis soluções para essa emergência climática, o Estado do Pará, né, esse tema é internacional, mas o Estado do Pará ele tem defendido uma pauta de transformação da floresta em pé em um ativo. A história do crédito carbono, né? Remunerar a floresta em pé, né, que contribui para a preservação do meio ambiente. Esse assunto já vem de muitos anos. A gente ainda não conseguiu ver ele acontecer na prática, ou pelo menos da forma como deveria estar acontecendo. Para que você consiga fazer com que a floresta em pé ela seja mais vantajosa economicamente do que a madeira, né, nas nossas comodidades domésticas. O que falta para esse tipo de política que é colocada aí como tão importante realmente deslanchar, né, não só aqui no nosso estado, na Amazônia, mas como uma política internacional? A gente tem, em relação ao crédito de carbono e, em geral, sobre o que a gente chama de pagamentos por serviços ambientais, que são estratégias que visam assim, remunerar esses serviços
promovidos pelo meio ambiente, que são os ecossistêmicos e tal, e daí entra o crédito de carbono, a gente chega no mesmo problema, que é a falta de tomada de consciência da realidade. Então, a gente tem tido vários, denúncias, né, de algumas indícios de irregularidades em contratos de créditos de carbono, mas o que acontece? É que são temas complexos, há uma desinformação, então a gente precisa, e isso é um papel muito grande que a gente vem exercendo enquanto pesquisadores na universidade, tentando difundir informação sobre esse tema, esclarecer as comunidades e também os próprios investidores, que a gente precisa fazer com que haja uma correlação entre os interesses. Então não adianta eu tomar uma decisão sobre como vai ser feito um projeto de carbono sem nunca ter colocado os pés ali naquela região e saber como é que funciona a questão fundiária dali, como é que funciona a questão daquelas comunidades, qual é a relação delas, por exemplo, com aquela área. Não adianta eu restringir, por exemplo, a forma de vida tradicional das populações. Então a gente precisa realmente fomentar um diálogo entre as partes interessadas, a gente precisa difundir conhecimento e canais como esse são fontes essenciais disso, né, porque a gente consegue difundir essa informação e tentar ver que são formas de fazer esse dinheiro chegar aqui. Então, a gente precisa entender que há estratégias, e essencialmente essas de pagamento por serviços ambientais, ou mesmo a questão da bioeconomia, que nada mais é do que você valorizar o conhecimento tradicional e os produtos que já estão aí há muito tempo. A gente só está dando nomes novos, né, para coisas que já estão aí, mas a gente precisa ter a nossa palavra ouvida dentro desse cenário. Então, os amazônidas, eles precisam, mais uma vez eu ressalto, ter um protagonismo na estruturação das políticas, ter um protagonismo na forma como os projetos estão sendo realizados, ter realmente aquela visão local na construção das políticas públicas, ocupar esses espaços. E ocupando esses espaços, não pensando em algo que seja preto ou branco. Eu não quero que o dinheiro compre a poluição ou alguma coisa assim. Não é dessa forma. E como é que nós fazemos de forma que todos juntos consigamos avançar para mudar a perspectiva de desenvolvimento da nossa região? E essa perspectiva de desenvolvimento pautada na Floresta em Pé é o que melhor garante a resiliência, né, a manutenção do nosso modo de vida. Será, Lise, se a COP30 em Belém vai ser um passo realmente importante para aumentar esse nosso protagonismo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Só que a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né? Então, se apenas pensarmos que isso vai ser um evento que vai passar e ficarmos de braços cruzados... O evento está vindo para a nossa casa, mas se a gente ficar calado aqui, não estiver preparado para entrar no debate, né, para apresentar nossas pautas com qualidade, né, de forma bem pensada, estruturada, é o cavalo que passa selado e a gente perde. Né? Exatamente. A gente tem aí 1 ano ainda antes dessa COP e a gente precisa amadurecer a nossa forma de interagir sobre essas temáticas, ter pautas claras, saber como a gente vai se posicionar diante desse público gigantesco que vai estar aqui vendo como é a nossa realidade. E eu acho que é um momento muito estratégico para que a gente possa efetivamente fazer com que o legado seja um legado que mude definitivamente o caráter desse modelo, muitas vezes de exploração que o âmbito internacional traz para a nossa região, né? Onde a gente apenas fornece muita matéria-prima e não tem uma melhoria efetiva. Então, eu acho que é uma responsabilidade que recai sobre todos nós, nos preparar, entender, saber como a gente vai agir e dialogar, buscando também dialogar efetivamente com soluções, com ideias que sejam criativas
a gente tem muita criatividade, a gente tem muita coisa, a gente precisa, às vezes, sair daquela coisa do peixe dentro da água, né? Sim. E olhar com outros olhos o nosso valor. Isso, sabe o que eu acho interessante, Lise? É que quando se fala em COP30 em Belém, todo mundo está preocupado com a infraestrutura. Se vai ter hotel, né? Se vai ter a ruazinha asfaltada, se vai ter a estrutura necessária para receber as pessoas. Mas fala-se muito pouco na pauta que nós vamos apresentar. Que ideias nós, amazônidas, vamos apresentar nesse evento tão importante que está vindo para dentro da nossa casa? Não se fala muito nisso. Você tem uma voz ativa nesse tema, já participou de COPs aí em vários lugares do mundo, então creio que está na hora da gente parar de se preocupar apenas em infraestrutura, que é importante, claro, vai ser necessário para a gente não passar vergonha, mas se preocupar também como a gente vai aproveitar essa oportunidade para ter um avanço concreto. Exatamente, meu amigo. A gente precisa efetivamente se interessar sobre o tema de fundo. Problemas de infraestrutura ou qualquer tipo, isso acontece em todo lugar. Lá em Dubai a gente ficava morrendo de sede, a gente não conseguia, tinha que andar quilômetros e não conseguia, enfim. Porque às vezes a gente tem complexo de vira-lata, acha que só aqui que as coisas não funcionam, né? Não, gente, problema tem em todo lugar e vai ter, óbvio, que a gente não consegue assim mudar tudo. Mas isso também é importante. É importante que as pessoas que vêm nos visitar vejam a nossa realidade, vejam o quanto os nossos recursos naturais são valorosos, mas o quão pouco, muitas vezes, isso se reflete em melhoria da qualidade de vida da nossa população. E percebam que a gente sabe falar sobre o assunto, né? Nós não estamos aqui apenas para receber soluções prontas lá de fora. Nós podemos construir essas soluções. As soluções precisam vir do território, precisam vir de quem está aqui. Então a gente precisa pensar realmente nessas soluções que muitas vezes a gente já sabe. A gente sabe o que é que funciona, o que é que não funciona. Só a gente sabe o quanto é difícil ir daqui para ali. Só a gente sabe o quanto a gente tem problemas, por exemplo, logísticos, quanto demora de barco e tudo. Então a gente precisa entender que a nossa voz ela precisa ecoar dentro desse cenário. Então, eu convido todo mundo a pensar, né, de forma criativa, como é que a gente vai apresentar soluções realmente para que, por exemplo, esse dinheiro do fluxo de financiamento chegue aqui na ponta, para quem está precisando, para que a gente possa também fazer com que as políticas públicas sejam pensadas de modo efetivo, para que a gente não mantenha simplesmente esse viés aí de fornecedor de riqueza para outros países ou outras regiões aproveitarem. Então vamos pensar nisso aí. Então fica a dica aí para os nossos espectadores do canal Justiça Amazônia, que está na hora do paraense, do Amazônia, virar protagonista nessa história, não só espectador. Vamos aproveitar que o palco vai estar na nossa cidade para que a gente aproveite, né, esse momento e mostre a nossa importância e mostre que a gente sabe falar a respeito desse assunto, que a gente sabe propor soluções para os nossos próprios problemas. Parabéns, Lise, pela tua dedicação a esse tema que é tão importante, pela representatividade que você tem como amazônida em falar a respeito desse tema que é o assunto do momento diante dessas catástrofes terríveis que estão acontecendo. É uma honra para o Justiça Amazônia lhe receber aqui. Neste primeiro momento, que eu tenho certeza é o primeiro de muitos, porque nós vamos falar muito sobre meio ambiente e você vai ser convidada a estar participando de outros videocasts, também do nosso portal, que está bem próximo aí de ser lançado no próximo mês. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, foi um grande prazer e estou às ordens aí para a gente continuar esse bate-papo em outras oportunidades. Obrigado, amigo. Encerrando mais um videocast do canal Justiça Amazônia, registrando, como sempre, meu agradecimento à dupla comunicação aqui na pessoa do Douglas e da Raquel. Grande abraço.